Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal, e hoje eu vou falar de uma coisa que acontece no dia a dia do profissional de refrigeração, de assistência técnica de maneira geral. É você chegar, dar o orçamento e o cliente diz, eu vou pensar. Normalmente, quando o cliente fala isso, é porque ele ou achou caro o seu orçamento, ele vai ver com outras pessoas, outros profissionais, ou às vezes ele quer pechinchar um pouco no seu preço. Eu não ligo, tá certo? Normalmente eu ainda faço assim alguma coisa, digamos, eu dou o orçamento, o cliente fala, vamos ver, vou pensar, ou diz, não está um pouco caro. Eu até costumo dar a opção de parcelar o valor, tá certo? A maioria das vezes eu dou essa opção de parcelar o valor. Eu tenho uma maquininha de cartão, inclusive eu recomendo você a ter, né, adquirir uma maquininha de cartão, porque hoje em dia não tem para quê você ficar só na palavra. De vez em quando um aluno me liga, ele diz que fez o serviço e agora o cliente tá dando trabalho para poder pagar. Tá certo? Então eu recomendo ter uma maquininha de cartão e aí dentro da sua possibilidade você até parcela, tá bom? Mas eu não costumo reduzir preço, a não ser alguma coisa pequena, digamos, uma troca, por exemplo, de um ventilador de condensador, a gente faz lá, dá um valor, digamos, 390, o cliente acha caro, a gente baixa aí 370, isso daí é normal, mas não mais que isso. Normalmente até 5% a gente consegue até negociar, tá certo? E aí acontece muitas vezes do cliente chamar outro profissional. E aí é onde começa a história de hoje. Comigo já aconteceu logo no início. Eu me lembro, eu ainda tinha uma oficina física e tinha um senhor que sempre passava por ali, ele reclamava que a geladeira dele não estava boa, tal, até que um dia essa geladeira parou de uma vez e ele pediu para fazer o orçamento, certo? Eu fiz o orçamento dessa geladeira, troca de compressor, você sabe, não é um orçamento barato. Por quê? Porque não é só a troca do compressor, certo? Vamos lá? É o compressor, o filtro, o vácuo. Às vezes você tem que fazer uma limpeza no sistema. Não é toda vez, tá? Então já fica a dica. Não é toda vez que você troca um compressor que você tem que limpar o sistema. Normalmente a limpeza no sistema a gente faz quando teve alguma contaminação. A maioria das vezes essa contaminação se dá por umidade, normalmente um furo ou no evaporador, ou no tubo de sucção, ou até ali no coletor de água, certo? Aí nesse caso você tem que fazer a limpeza mesmo. Caso contrário, se for um travamento de compressor, não precisa, tá bom? Mas de qualquer forma, mesmo sem a limpeza, ainda é um serviço dos mais caros, certo? Dos que mais o cliente vai ter que desembolsar um valor. Então fui lá, fiz o orçamento. Outra coisa também, eu não trabalho com compressor recondicionado, somente compressor novo. Outra coisa que eu faço, só trabalho com gás de primeira linha, tá certo? Os gases que eu coloco é de primeira linha. Então, e já naquela época, eu estou falando do início dos anos 2000 que aconteceu isso. Final dos anos 90, início dos anos 2000, essa é a história. E aí ele achou caro, tá bom? E aí ele acabou chamando outro profissional para fazer o serviço. Como é que eu sei disso? Porque ele teve a pachorra de passar lá na minha oficina e falar: você cobrou tanto, achei um camarada que vai fazer por tanto, bem mais barato do que eu tinha cobrado, certo? Eu falo: boa sorte, tá certo? Tomara que dê certo. Só que não deu outra. Passou pouco tempo depois, ele veio lá reclamar, chorar as pitangas comigo, né? Eu falei, olha, o cara foi lá e não está funcionando, chamei ele uma vez, ficou pior, e agora eu chamo e ele não aparece, tá certo? Ele não aparece, já ele me enrola e eu queria que você fosse lá dar uma olhada o que dá para fazer. Aí eu fui para ver.
Rapaz, o cara tinha cortado a tubulação, tinha feito um monte de emenda no compressor, compressor recondicionado, não tinha trocado o filtro, tinha deixado a bagaceira lá. Ou tinha trocado, sim, tinha trocado o filtro, colocou um daqueles filtros de rabicho, provavelmente ele fez o vácuo pelo rabicho. Eu sei que estragou a geladeira. E eu cheguei, eu nem peguei o serviço. Nesse caso eu não peguei. Se tivesse razoavelmente, não tivesse tão mexido, eu teria pego, mas estragou mesmo, porque cada vez que ele voltava para tentar resolver o problema, ele piorava, ia cortando o tubo. Aí é vazamento aqui, vazamento ali, aí lá eliminava, linha de orvalho, etc. Nesse caso, eu nem peguei, mas acontece muito no nosso dia a dia. Tá? Outra vez aconteceu de um orçamento que eu dei de troca de compressor, um cliente muito antigo, um cliente dono de algumas pizzarias, e normalmente ele me chamava, ele nem estava no local, tinha normalmente um funcionário, eu fazia o orçamento por telefone mesmo, ele aprovava, e a gente há muitos anos trabalhando junto. Só que uma dessas vezes eu fui lá fazer o orçamento, era um funcionário que estava lá, fiz o orçamento compressor, certo? E aí ele ele chegou e falou: Ó, eu vou conversar com o meu sócio, que eu dependo dele para aprovar, ele aprovando, você volta e faz. Só que nesse meio tempo, o sócio também tinha chamado um outro profissional para fazer o orçamento. O outro profissional chegou lá e falou que era somente o capacitor. Era só trocar o capacitor e sai muito mais barato um capacitor do que um compressor. E aí ele chegou e ligou para mim, falou: Ô Ricardo, puxa vida, quanto tempo a gente trabalha junto, eu confio em você e você me dá uma mancada dessa. Eu perguntei o que que era, ele me contou a história. Eu falei: rapaz, eu testei o capacitor, não é capacitor, é o compressor. Ah, o cara foi lá, pois o capacitor está funcionando. Fazer o quê? Contra fatos, não há argumentos, né? Fiquei chateado, fiquei bem chateado mesmo, porque eu gosto de ser muito honesto, tá bom? Sabe, tenho clientes que eu atendo há quase 30 anos, certo? Família toda, então não gosto de coisa enrolada. E aí passou mais ou menos uma semana, 15 dias, não me lembro muito bem, mas o fato é que ele me ligou de volta pedindo desculpa. Ricardo, me desculpa. Olha, a geladeira parou de novo e agora o meu sócio está ligando pro profissional e ele não atende, não retorna, não volta para resolver o problema. Queria que você fosse resolver. Eu falei: é o compressor. É aquele primeiro orçamento que eu tinha dado para você. Aí ele chegou e aprovou. Falou: não, pode ir, tá? Me desculpa, tá? De ter falado daquele jeito. Fui lá, troquei o compressor. Tudo ok, funcionando bem. Então, não adianta às vezes você querer brigar por preço, certo? Você tem que brigar por qualidade, certo? Entregar uma boa qualidade. Quando você entrega qualidade, vão acontecer duas coisas, certo? Primeiro é que o cliente vai ficar muito satisfeito, certo? Apesar de ele estar pagando mais caro, mas ele vai começar a enxergar valor no seu serviço, tá bom? Ele vai começar a enxergar valor no seu serviço e tipo assim, vai chegar um momento, no caso desse cliente, o sócio dele foi quem chamou outro profissional, mas normalmente quando você cria esse vínculo de confiança e qualidade do que você entrega, normalmente ele nem perde tempo fazendo outros orçamentos, certo? Porque ele vai confiar no seu serviço. Então essa confiança demora algum tempo para acontecer. Mas se você for correto, certo? E eu não estou dizendo que eu procuro entregar o melhor, a qualidade melhor possível, mas de vez em quando, por exemplo, pode acontecer, mesmo eu fazendo tudo da melhor forma possível, pode acontecer de dar um retorno, certo? Uma garantia. Pode acontecer, às vezes numa solda você dá uma vacilada, você não testa muito bem e aí dá um vazamento. Só que quando acontecer esse tipo de coisa, você vai e retorna quantas vezes for necessária para resolver o problema do seu cliente. Por isso é importante. Então, normalmente, quem cobra muito barato, ele não tem margem para voltar e arrumar, entendeu? Porque ele já cobrou muito barato, certo? Ele só estava pensando no momento, no dinheirinho que ele ia pegar naquela hora. Ele não pensou que pode dar um problema. E tem muita gente, principalmente no começo da carreira, que assim
ele tem muito medo de não aprovar o orçamento, porque normalmente quem está no começo está andando ali no limite, tá? Às vezes tem uma conta vencendo e precisa, mas tenta não agir dessa forma, tenta dar um orçamento correto, tenta dar um orçamento e entregar um valor para o seu cliente. O valor, qual é o valor? É o serviço que você vai prestar. Tenta parecer que você está entregando valor, tá bom? Vou dar mais algumas dicas para você. Deixa primeiro, antes de continuar, um convite para você. Bom, o convite é o seguinte. Tá a fim de aprender refrigeração? Tá a fim de aprender conserto de máquina de lavar, controlador digital? Vem estudar comigo, tá bom? Eu tô deixando o link na descrição, certo? portalrefrigeração.com. Clica lá, você já vai direto para o nosso site. Lá tem todos os nossos cursos, combos, tá bom? Mesmo que você não saiba nada, a gente começa do zero absoluto, certo? Do beabá mesmo. E à medida que você vai assistindo às aulas, você vai se desenvolvendo, crescendo, se aperfeiçoando até se tornar um profissional altamente qualificado. E você que já é profissional da área e sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, se atualizar, por que não dizer, vem para o portal também. Por exemplo, tecnologia inverter faz parte do nosso curso de refrigeração. Vem aprender, certo? Hoje, o que está sendo vendido de geladeiras novas hoje está vindo com tecnologia inverter. Logo, logo essas geladeiras vão precisar de manutenção. E aí quem dominar a tecnologia inverter vai se dar bem. Beleza? O valor é muito acessível. Normalmente no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Beleza? Deixa eu acertar aqui e vamos continuar com o nosso bate-papo, certo? Então eu falava sobre cobrar um orçamento, um valor justo, até para cobrir uma possível garantia que possa aparecer, certo? E entregar de fato um serviço bom, certo? Tem algumas posturas, eu até coloquei aqui, que a gente deve ter. Por exemplo, você... Então, quando você age dessa forma, às vezes, de imediato, o cliente às vezes ele pode não perceber o valor do seu serviço, mas quando você se posiciona com profissionalismo, tá certo? Você coloca uma pulguinha atrás da orelha do seu cliente. Por exemplo, então o cliente ele chega e diz: olha, eu acho que está muito caro, eu vou ver com outra profissional. Você pode até dizer o seguinte: ó, provavelmente você vai achar algum profissional que faça mais barato, mas eu duvido que ele vai fazer do jeito que eu faço. Então você se coloca assim, não é arrogância, isso daí é profissionalismo. Você tem que apostar no seu taco, correto? Se você não acreditar em você mesmo, quem vai acreditar, tá bom? Então mantenha uma postura profissional e não queima a ponte com o seu cliente. Então tem gente que às vezes o cliente chega e fala: vou chamar outro. Aí você chega e já fala um monte pro seu cliente, ou age, sei lá, com desprezo, alguma coisa. Não. Você chega e fala: olha, tudo bem, certo? Mesmo porque eu também não faço orçamento de graça. Inclusive, pode ser até tema de outro vídeo, né? Que eu posso falar por que eu cobro taxa de visita. Eu cobro taxa de visita, tá bom? Não vou à toa fazer orçamento. Então, sem problema, o cliente vai pagar a visita e vai chamar outro. Mas você não vai agir dessa forma, você vai chegar e falar assim: tá certo, mas se de repente o senhor ou a senhora resolver fazer comigo, é só me ligar que eu já venho com as peças aqui e a gente resolve o seu problema, deixa sua geladeira ou sua máquina, seja lá o que for que você esteja mexendo, nova de novo, tá? Deixa dessa forma que você já coloca uma pulguinha atrás da orelha dele, ele vai pensar: eu acho que vale a pena fazer com esse profissional. Mais uma dica, principalmente quando você for para resolver problema que outro deixou, que pode acontecer, não fale mal do outro profissional. Evite falar mal do outro profissional, tá certo? Evite criar esse tipo de coisa.
porque isso pega mal, tá certo? Seja assim, condescendente, seja alivia a barra dele. Olha, talvez ele não saiba mexer muito bem com esse tipo de geladeira, ou sabe? Não fala mal. Não fala mal, não. Não é legal, por quê? Porque você vai estar encontrando com esse profissional todo dia, praticamente. Eu mesmo conheço quase todos os profissionais da minha região, porque eu sempre estou na loja aqui do meu bairro comprando alguma coisa que eu preciso e os profissionais sempre estão por lá. Então, na realidade, existe uma amizade entre os profissionais. Então, evita falar mal dos outros profissionais. É que o seu trabalho, certo? Que o valor que você entregue fale por você, certo? Sem precisar rebaixar o outro. Você chega, entrega um outro trabalho, um bom trabalho, e não fale mal de ninguém, beleza? Por falar nisso, deixa aí nos comentários se tem acontecido muito com você, assim, de cliente não aprovar na hora. Eu posso fazer um outro vídeo também dando umas dicas, porque tem vários fatores, às vezes, que mexe com o cliente na hora de aprovar. Às vezes não é só o valor do serviço, às vezes tem outros fatores que pode fazer com que o cliente não aprove, tá bom? Se você quiser que eu fale a respeito desses outros fatores, deixa aí nos comentários que eu trago um vídeo. De repente é o seu caso, você não está conseguindo fechar o orçamento, você pode estar tropeçando no frango em outras áreas. Beleza? Bom, deixa eu falar dos parceiros aqui do portal Refrigeração. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício. Engate rápido, chave lock, sacadores de mecanismo e muito mais. Ferramentas que você nem imagina que existe, que estão fazendo falta na sua maleta. Quer conhecer? Entra no site Samatec. Samatec é detentora da marca Elite, samatec.com.br. Vai lá na aba Elite, vai com calma, vai com tempo, porque tem muita ferramenta legal para você descobrir lá. E finalmente, porém não menos importante, Michande Gases Industriais. Michande, ela é especialista em nitrogênio, oxigênio, maçaricos e afins, tá legal? Cilindros de nitrogênio, reguladores, tudo com procedência, certo? Tudo com o selo de inspeção gravado na garrafa. Sabia que existe muita gente no mercado vendendo cilindros de nitrogênio falsificados, com a inspeção falsificada? Pois é, se você não quer correr risco, não quer botar em risco também seu cliente, procura a Michande, tá? Se estiver na Grande São Paulo, vai direto lá, já leva o seu cilindro cheio. Se você estiver em outros lugares do Brasil, entre em contato, ao WhatsApp deles aqui. Eles enviam para todo o Brasil. Então, muito obrigado aos parceiros do portal. Muito obrigado, você ficou até agora. Ficou até o fim? Deixa aí, ó, fiquei até o fim só para mim saber que não estou conversando sozinho. Valeu, forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.